Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra, no nome de Jesus. O título da palavra é Dificuldade não é problema. Dificuldade não é problema. Não faz parte do título, mas você sabe qual é o problema? O problema é que a maioria dos crentes tem a tendência ou a vocação de transformar a dificuldade em problema. E isso é muito ruim. É ruim para todo mundo, principalmente para ele. E o texto que eu quero ler com você para falar a respeito disso é Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse? Jesus, amém? Passemos para a outra margem, ou vamos para o outro lado. Olha o verso 36, preste atenção nos detalhes, que é importante. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele o quê? O que está escrito? Outros barquinhos. Entenda, havia com eles, para que você entenda o seguinte: Jesus, ele já estava dentro do barco. E ele, de dentro do barco, ele chamou seus discípulos e ele disse, passemos para a outra margem. Por isso que o versículo 36 vai dizer, e eles, os discípulos, deixando a multidão, porque quem estava atendendo a multidão eram os discípulos, o levaram consigo, ou seja, do jeito que Jesus estava, ele permaneceu. Eles só entraram no barco e aí existe esse comentário aqui, esse adendo dizendo, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de... O que está escrito? Fala no nome de Jesus. Glória a Deus. Um monte de gente foi curada agora, começou a falar agora, em nome de Jesus. Então, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os teus olhos, Pai. Eu quero te louvar e te agradecer, porque essa é mais uma oportunidade que nós temos de aprender de Ti, Senhor. Meu Deus, é mais uma oportunidade que nós temos de sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que cada um aqui experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, através dessa palavra, Senhor, se revela para cada um de nós conforme a nossa necessidade, conforme nós precisamos, conforme, ó Deus, a necessidade, ó Deus, de sermos confrontados, ó Deus, por essa verdade, para que o Senhor cresça em nós, ó Pai, e nós, ó Pai, sejamos cada vez mais, ó Deus, menores diante da Tua graça e glória, Senhor. No nome de Jesus,
Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, nessa noite, através dessa palavra, meu Deus, que dificuldade não é problema, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, porque muitas vezes, ó Deus, nós estamos com dificuldade, mas problemas nós não temos, Senhor, meu Deus, mas se nós não sabemos distinguir uma coisa da outra, Pai, nós transformamos a dificuldade no problema, e aí, Senhor Deus, isso pode trazer consequências muito sérias, e nós não queremos isso, Pai, por isso, ajuda-nos a aprender com a Tua palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, se revela para nós, agora, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém, amém, queridos, aqui, nesse texto, Jesus ele está dentro de um barco e ele chama os seus discípulos para ir para o outro lado. Ele está dentro do barco e ele apresenta qual é o projeto. Ele dá a direção, ele apresenta qual que é o projeto. E no primeiro versículo que nós lemos, ele apresenta o projeto e ele já nos diz, ele já apresenta ali também qual é o resultado, amém? Ele apresenta o projeto e ele apresenta o resultado, porque o barco, querido, nós podemos colocar como sendo a igreja, como sendo a nossa família, como sendo uma área das nossas vidas, como sendo o casamento, por exemplo, como sendo as nossas finanças, como sendo o nosso trabalho. Então, esse é o barco. E o embarcar, quando ele diz assim para os discípulos, passemos para outra margem, que ele está chamando para entrar no barco, para ir para outra margem, o processo. Ele está dizendo ali, fala assim, olha, nós vamos entrar num processo agora, para a gente poder chegar do outro lado. Nós estamos entrando agora, a direção é chegar do outro lado, e o resultado, o fim, aquilo que vai glorificar a minha vida é chegar do outro lado. Aquilo que vai glorificar o meu nome, o nome do nosso Deus, o nome do Senhor que está no céu, é chegar do outro lado. Era isso que Jesus estava propondo. Porém, olha o que ele está fazendo. Antes do povo ou dos discípulos ali abraçarem o processo, ele já revela o resultado. Geralmente é assim que o Senhor faz. Ele apresenta o projeto dele e ele revela o resultado. Mas ele apresenta o processo, mas não revela qual é o processo. E ele não revela qual é o processo, por quê, querido? Porque se ele anunciar o projeto e ele revelar o processo, provavelmente, é quase certeza que isso vai acontecer, você, por causa do processo, vai rejeitar o projeto. Porque se você souber do processo, o que você vai ter que enfrentar no caminho até o resultado final, você não vai querer pagar o preço que você vai ter que pagar. Ou nós não vamos querer pagar esse preço que nós teremos que pagar. Só que para poder chegar onde Jesus quer que a gente chegue, a gente precisa se submeter a esse processo. A gente precisa confiar nele, que independente do tamanho desse processo, do quão difícil será esse processo, ele estará conosco no barco. Ele não nos deixa passar ou atravessar o processo sozinho. Ele sempre estará conosco. Independente se ele está falando conosco, se ele está trabalhando conosco, se ele está andando conosco ou se ele está somente dormindo no barco onde nós estamos. Amém ou não amém? Jesus. Então ele não nos deixa sozinho, ele não revela o processo, ele nos mostra o processo, ele fala o que nós temos que fazer, mas ele não revela como será o processo, por quê?
para que a gente não desista do projeto dele. A gente não desista de chegar até, ou deixe de ter o resultado que ele quer que a gente tenha. E a Bíblia nos mostra o que, querido? Que nos revela o que nesse texto? Nos revela que a passagem que nós teremos que pagar para estar nesse barco é um bilhete chamado unidade e aliança. Amém ou não amém? Fala assim, a passagem, você não crê. Fala, a passagem que eu tenho que pagar para estar nesse barco. Fala, no barco, onde Jesus está, é unidade e aliança. Amém? Sem esse bilhete, você não está no barco. Sem esse bilhete, você não entra no barco. Pastor, como que você sabe disso? Porque no barco onde Jesus estava, não entrou outro, se não fosse discípulo. Não entrou outro. Havia uma multidão que estava com eles, mas não entrou ninguém da multidão no barco onde Jesus estava. Entrou no barco onde Jesus estava os seus discípulos. E os seus discípulos eram aqueles que tinham unidade, ou andavam em unidade com ele, e tinham aliança com ele. Amém ou não amém? Por isso, querido, havia outros barquinhos. Os outros barquinhos não precisava ter esse bilhete. Nesse barquinho, vários outros barquinhos, né, porque não era só um, as pessoas poderiam ir sem ter essa unidade, essa aliança. Mas no barco aonde Jesus está, você não pode entrar se você não tiver esse bilhete. Unidade e aliança. Para você estar ali dentro é unidade e aliança. Amém ou não amém? E quando você está nesse barco andando e você tem certeza que você está no caminho que Deus está te direcionando, se você tem a certeza que você está andando de acordo com a palavra de Deus, se você tem a certeza que está vivendo a palavra de Deus, se você tem a certeza que você está obedecendo o Senhor, que as tuas raízes estão firmadas na rocha, que é a palavra de Deus, amado, você precisa entender algo que é muito interessante nesse texto, porque Jesus, ele deu a direção, ele apresentou o projeto. E ele disse, olha, vocês vão entrar num processo agora para poder atravessar para o outro lado. E quando eles começaram a atravessar para o outro lado, a Bíblia está dizendo aqui que se levantou o quê? Uma grande tempestade. Amém ou não amém? Fala misericórdia. Quando sobe, quando a gente fala coisa ruim aqui em cima, não é amém, querido. É misericórdia. Por isso que eu estou querendo que você fique atento ao que você está ouvindo. Aprende a ouvir. Aprende a ouvir, amado. Aprende a ouvir para você não voltar para casa do mesmo jeito que tu saiu lá. Aprende a ouvir para você não voltar para casa querendo mudança numa coisa que você não aprendeu aqui. Então, no nome do Senhor Jesus, entende uma coisa. Entende uma coisa? Quando eles começaram o processo, quando eles entraram no barco, quando eles começaram a navegar, se levantou contra eles uma grande tempestade. Se levantou contra ele algo muito ruim. Então o que você precisa aprender com isso, querido? Você precisa aprender que coisas ruins acontecem também quando Jesus está no barco. Você precisa aprender que coisas ruins acontecem com a vida daqueles que estão no caminho da obediência do Senhor. Você precisa voltar para a tua casa entendendo que coisas ruins acontecem, porque talvez o que está acontecendo contigo não é algo vindo de Satanás, mas porque o Senhor permitiu para que esse processo se cumprisse na tua vida. Então entenda, coisas ruins acontecem na vida de pessoas fiéis. E no meio do processo, olha o que acontece aqui ainda no texto. Verso 37, vai dizer, levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco. Subiam ondas por cima do barco. Entende uma coisa? Subir onda, quando você está no meio do processo, independente do tamanho delas, faz parte do processo.
Ondas grandes, maiores do que você, ondas grandes, maiores do que o barco, faz parte do processo. Isso é normal. Quando você está no meio de um processo daquilo que o Senhor fala contigo, quando você entende o que o Senhor fala contigo, querido, não tem como você esperar coisas que Ele não disse. Não tem como você esperar coisas que Ele não prometeu. Não tem como você confundir coisas como sendo dele se não é dele, ou dizer que coisas está vindo do diabo se não está vindo de Satanás. Quando você entende o processo, quando você aplica o teu coração a ouvir Deus no meio do processo, quando você aplica o teu coração a ouvir Deus a respeito do projeto, a respeito do resultado que Ele te prometeu, você vai entender como Ele trabalha. E você vai entender, uma das coisas que você vai entender é que as ondas podem ser maiores do que você, podem ser maiores e mais altas do que o teu barco, mas é normal. Essas ondas não irão te matar. Ah, pastor, mas como que você sabe disso, pastor? Simples, Jesus continua dormindo no barco. Se Jesus continua dormindo no teu barco, entenda uma coisa, tudo que você está vendo não vai te matar. Se Jesus continua dormindo dentro do teu barco, você pode perceber o que for ao teu redor, e aquilo não vai te matar. Se você tem certeza que Jesus está ali, dormindo no teu barco, entenda uma coisa, Ele está dormindo, Ele não se levantou, Ele não trouxe um livramento, Ele não se mexeu, Ele não disse nada. Você está orando, Senhor, fala comigo, mas você não está ouvindo nada. Senhor, faz alguma coisa, mas você não está vendo nada. Entende? A onda é maior do que você, é mais alta do que o teu barco, mas ela não irá te matar. Ela não vai te destruir. E ela não vai destruir o teu barco. Ela não vai destruir. Se o barco é a igreja, não destrói a igreja. Se o barco é a família, não destrói a família. Se o barco é o trabalho, não destrói o trabalho. Se o barco é as finanças, não vai destruir as finanças. Por quê? Porque Jesus está no barco. Por exemplo, nas finanças, como que você sabe que Jesus Cristo está nas tuas finanças? Quando você é fiel, de acordo com aquilo que Deus especificou, para que você seja em relação a finanças. Quando você é fiel, você vai ver muitas coisas acontecendo. Você vai ver muitos absurdos acerca da economia. Você vai dificuldade, você vai ter dificuldade dentro da tua casa, mas entende uma coisa, as tuas dificuldades não são um problema, as tuas dificuldades não é problema. Por quê? Porque Jesus está dentro do teu barco. E se Ele está dentro do teu barco, Ele não está dormindo, não está falando contigo, não está se manifestando, não está se movendo. É porque aquilo não vai te matar. Tá. Mas quando que a dificuldade começa a ser um problema? Quando a gente começa a permitir que algo de fora começa a entrar para o lugar aonde não deveria entrar. Porque as águas aqui, amado, as águas aqui, elas não eram um problema se elas permanecessem do lado de fora do barco. As águas aqui não ia ser problema se as ondas viessem e fossem mais altas do que o barco, mas as águas não entrassem no barco. Ela não seria um problema. O problema é que essa água começou, o que é de fora começou a entrar para dentro do barco. Ou seja, aí o que é de fora, quando entra para dentro do barco, se torna um problema naquela dificuldade. E aí quando se torna um problema, aí a gente pode ser destruído, sim. Por quê que a gente pode ser destruído? Como assim entra água? Como assim entrar coisas de fora? Quando nós queremos resolver com o nosso braço. Quando nós queremos respostas e começamos a procurar nas nossas conjecturas essas respostas. Quando nós queremos explicar alguma coisa e nós começamos a caçar essas explicações. E aí a gente começa a permitir que as águas de fora, aquilo que é de fora comece a entrar. O casamento é só um casamento.
O casamento é bênção. Há dificuldade no casamento, sim, mas as dificuldades do casamento não são problema. O casamento se torna um problema ou tem um problema quando começa as águas de fora começar a entrar nesse casamento. As finanças não são problema. A gente fica em dificuldade financeira, mas não é problema. O problema é quando a gente começa, por causa da dificuldade, começa a caçar jeitinho para resolver os problemas das finanças. Tem duas famílias. Eu vou falar família porque todos eles pararam de vir na igreja. E eles assistem de vez em quando as nossas lives. Tomara que esteja assistindo mesmo. Porque foi por causa disso que eles deixaram de nos procurar e por causa disso que ficaram bravos comigo. Não fui eu que falei, mas eles ficaram bravos comigo. Qual que é o problema? Eles vieram contar para mim, para minha esposa, cheios de alegria e de felicidade. Quero contar um testemunho, pastores, Deus me abençoou. Como que foi? Eu joguei no Tigrinho. E eu ganhei R$900 hoje. E aí nós não fomos na igreja porque nós fomos curtir, gastar com a família. Deus nos abençoou e tal. E aí a minha esposa, a gente ouve, a minha esposa vai lá, né? Ela é mais direta do que eu nisso. Fala assim, irmã, não foi Deus que te abençoou. Deus não usa esse tipo de mecanismo para te abençoar. As duas famílias, mesma coisa. A gente ajudando como igreja, fazendo campanha com os irmãos, pedindo cestas básicas. A Priscila reunindo um monte de gente para dar isso, dar um tanto, vamos depositar e vamos ajudar essas pessoas. Sabe com o que a pessoa estava gastando dinheiro? Jogo do Tigrinho. Ter dificuldade financeira não é problema. O problema é deixar a água de fora entrar nas finanças. É deixar o de fora entrar. É deixar o que é de fora. Nenhum barco tem problema, querido. Nenhum barco tem problema, independente da tempestade que enfrenta no mar. Nenhum barco tem problema. O problema começa quando a água começa a entrar nele. Quando o que é de fora, que devia ficar fora, começa a entrar nele. E aí, surgem os problemas. Aquilo que era dificuldade passa a ser um problema. E olha que coisa interessante. Quando a água começa a entrar no barco, no verso 38, fala que Jesus estava dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Olha que coisa interessante. As ondas que eram maior do que o barco não acordavam Jesus. As dificuldades, a tempestade, os trovões, talvez os raios, os ventos, não. O balanço, não, jogava ele de um lado para o outro, não, o acordava. Os discípulos, porque transformaram a dificuldade num problema, conseguiram ser mais aterrorizantes do que a própria tempestade. Quando chega, mestre, não te importa que pereçamos? Querido, entende uma coisa, eles não estão orando aqui, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti, não. Eles estão questionando Jesus, olha, nós estamos lutando aqui para vencer essa tempestade, por que o Senhor não faz alguma coisa e vem nos ajudar? A tempestade não acorda Jesus, amado, não acorda Jesus. Porque a dificuldade que eles estavam vivendo ali no meio do mar não deveria ser um problema.
Por que não deveria ser um problema? Porque a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Estavam acostumados com esse tipo de coisa. Já tinham vivido várias e várias vezes a mesma coisa. Nós também, muitas vezes, vivemos e muitas vezes, repetidamente, muitas vezes o mesmo problema. Só que ele está se repetindo por quê? Está se repetindo porque ele começa como uma dificuldade e, infelizmente, a gente transforma num problema. Num problema. Nós estamos vivendo dias, amado. Nós estamos vivendo dias. Todo ano Deus nos dá uma promessa, todo ano Deus nos dá uma direção. Nesse ano de 2025, Deus falou o que para nós? Deus disse que nesse ano Ele ia fazer tudo novo, de novo. E para fazer tudo novo, de novo, amado, o que Ele faz? Ele quebra. Esses dias atrás a pastora Fernanda pregou sobre o dilúvio. Para fazer a terra tudo novo, de novo, o que Ele teve que fazer? Destruiu tudo, com água, com dilúvio. Então Deus está falando para nós, ó, eu vou fazer tudo novo de novo. Eu vou fazer tudo novo de novo. E aí Ele nos dá uma palavra. E uma palavra que eu tenho quase certeza que você não se lembra nem que versículo é e nem que livro é. E muito menos o que está escrito lá. Quando deveria ser o contrário, você deveria ter aprendido e todos os dias ler esse texto para poder tentar entender qual é o caminho que Deus irá fazer, qual é o processo que Deus irá usar, como que o Senhor vai trabalhar conosco. Quem se lembra aqui do versículo do tema do ano? Isaías 43, 19. O que está escrito lá? Sem ler. Não. Você não. Você já leu isso umas 40 vezes só hoje, que eu sei. Lá está escrito assim, ó, eis que estou fazendo uma coisa nova. Porventura, ou melhor, e agora virá a luz, porventura não a sabereis. Glória a Deus, aleluia, amém. Deus apresentou o quê? O processo e o resultado. O processo e o resultado. A maioria ficou com o resultado. Glória a Deus, o Senhor apresentou. Só que agora, no meio do processo, você precisa se dar conta do que vem depois. O que está escrito depois? O restante do versículo. Porém, o quê? Um caminho no deserto. Fala, colocar um caminho no deserto, o que vem na tua cabeça? Ah, pastor, eu ainda continuo pensando na coisa nova. Sim, a coisa nova, só que ele está dizendo o seguinte, eu vou fazer uma coisa nova, vai vir a luz, você vai saber disso, mas eu vou colocar um caminho no deserto, porque você vai ter que atravessar esse deserto. Você vai ter que atravessar ele. Eu te apresentei o processo. Agora, no meio do processo, eu tenho certeza que você está passando por um monte de tempestade. Está tendo tempestade contra o teu barco? Está tendo tempestade contra a tua casa, a tua família? Está tendo tempestade nas finanças? Está tendo tempestade num monte de coisa? Se você tem aliança e está no mesmo barco, provavelmente você está passando por tempestade. Agora, o que Deus está dizendo aqui, ó, exatamente no meio do caminho, diante de toda a tempestade, é não deixe que a dificuldade se torne problema. Para você não deixar a dificuldade se tornar problema, não deixe o que está fora entrar para dentro. Não deixa o que é de fora entrar para dentro. Não deixa o que tem que ficar fora entrar para dentro. Porque se você deixar, você vai transformar a dificuldade num problema. Você está no deserto. Ele fez o caminho no deserto. Só que quando Deus ele apresenta o projeto, que ele
apresenta também ali o processo, que ele te revela o outro lado, o resultado. Ele também te diz, olha, eu vou colocar um caminho no deserto, mas eu vou colocar rios no ermo. No deserto, a tua maior necessidade chama-se sede. Então, quando ele fala assim, eu estou colocando rios no ermo, ele está dizendo, nesse caminho, no meio do deserto, que é a tua maior necessidade, eu irei suprir. Só que isso vai ser uma realidade aonde? Na vida daquele que não transformar a dificuldade em problema. Transformar dificuldade em problema. Luta, todo mundo tem. Luta não é problema, luta é dificuldade. O que você precisa ter certeza no meio da tempestade? Que a tua vida está em todas as áreas pautadas pela palavra de Deus. Tenha certeza disso, absoluta certeza disso. Quando você tem essa certeza, querido, você está no barco certo. E Ele é responsável pela tua vida dentro do barco certo. Mas se em algum momento você tirar os olhos dos teus pés da palavra e começar a procurar os pés dos outros na palavra, você está transformando dificuldade em problema. Você tem que saber se você está no lugar certo. Lembra dos barquinhos? Não fala mais nada dos barquinhos. A gente não sabe se os barquinhos naufragaram ou se os barquinhos não estão passando por essa turbulência. Talvez já tenha até chegado do outro lado. O que eu estou dizendo para você, querido, é que bonança não significa que Deus está aprovando você. O que significa? O que faz Deus te aprovar? Tua vida na palavra. Dentro do barco. Só que quando a tua vida está na palavra, você sabe o lugar onde você está, o lugar onde você deve estar. Você sabe o que você deve fazer. Você sabe com quem você deve estar. Você sabe o que dizer. Você sabe que livro ler, que filme ver. Porque não adianta nada, querido, a pessoa fazer a coisa errada e porque ninguém está vendo, ela achar que está certo. Porque não está. Não está. Alguém sabia que Jonas estava no caminho errado da direção de Deus? Um barco inteiro estava perecendo por causa dele. Porém, ele estava como? Dormindo. Para ele as coisas estavam maravilhosamente bem. Para todo o restante aqui não. Mas ele era a causa disso tudo. Entende como que é muito importante, muito poderoso isso? Não transforme dificuldade em problema. Não transforme dificuldade em problema. Quando que um crente transforma a dificuldade em um problema em relação aos cultos da igreja, amado? Quando ele pode estar aqui de forma presencial, mas ele decide assistir de forma online. Quando ele sabe aonde ele deve estar, mas ele decide ficar em outro lugar, porque o conteúdo que está sendo ministrado dentro do barco também está o alcançando lá. Quando ele é impedido, está hospitalizado, doente, eu sei que tem algumas pessoas que estão doentes hoje, não puderam vir. E eles estão participando, né? Porque também não adianta ficar em casa, estou doente, não vou participar. Não vou fazer. Querido,
Nós não podemos transformar a dificuldade em problema. Dificuldade não destrói ninguém. Agora, o problema tem o potencial de destruir. As dificuldades nos faz crescer, mas os problemas nos destroem. As dificuldades nos faz crescer, mas os problemas nos faz desistir. Perder o melhor. Quero que você fique de pé, querido, no nome de Jesus. Deus nos deu uma direção para esse ano de 2025. O Senhor vai fazer tudo novo de novo. E Ele vai cumprir essa palavra. Independente de eu fazer parte desse cumprimento ou não, Ele vai cumprir essa palavra. Do mesmo jeito em relação a você, amado. Se você fizer parte do cumprimento dessa palavra, Ele vai cumprir a palavra. Mas se você decidir que você não vai, mesmo assim a palavra vai se cumprir nas nossas vidas. Nós estamos atravessando um deserto. Nós estamos como os discípulos de Jesus. Estamos no mesmo barco. E estamos diante de uma grande tempestade. Tem dia que as coisas estão mais calmas. Tem dia que as ondas estão muito mais altas do que nós, do que o barco, são inalcançáveis, inatingíveis. Essas ondas nos assustam. Essas ondas nos assustam. Essas ondas querem nos paralisar. Mas aí, através da palavra, nós percebemos que Jesus está no nosso barco. Ele não está fazendo nada, porque as ondas continuam a nos açoitar. Nesse caminho que nós estamos, isso está acontecendo desde janeiro. Ondas cada vez mais altas. A gente clama, a gente ora, a gente busca. Mas a gente não vê o Senhor se manifestar. Ele fala a respeito de tudo. Ele fala do que devemos fazer. Ele fala do que devemos pregar. Ele fala do que devemos interceder. Ele fala aonde o nosso inimigo está se posicionando para nos atacar, para que a gente vigie e ore. Ele nos mostra, Ele revela os seus segredos, os seus mistérios contidos na sua palavra. Mas em relação ao que estamos passando, Ele se cala. É como se Ele estivesse dormindo no nosso barco. A gente clama: Senhor, levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te e repreende, Pai, esse vento, repreende essa tempestade, repreende o nosso inimigo. Mas a gente não vê nada, Ele fazer nada. Mas a gente vai na palavra e a gente vê: Senhor, nós não estamos, Senhor. Nós não estamos, ó Deus, ferindo princípios da Tua palavra. Então o Senhor está no nosso barco. Meu Deus, e enquanto nós estivermos, ó Deus, no mesmo barco que o Senhor está, as ondas podem ser fortes, mas elas não ousariam destruir o barco onde está o Rei dos Reis. Oh, as dificuldades podem ser muito grandes, as águas podem tentar invadir o nosso barco, mas Jesus está dormindo.